Você está prestes a investir na área de resíduos, mas ainda não sabe quais são os riscos que podem fazer você perder dinheiro, né? E às vezes você acredita que basta ter acesso ao resíduo para transformar isso em lucro, mas não é bem assim não, gente. E se o problema não for a falta de oportunidade, a falta de material, de lixo, e sim a falta de sequência lógica para compreender esse mercado? Nessa aula, a gente vai falar sobre isso. Qual é esse passo a passo? Qual é essa sequência lógica? Para que você compreenda como você tem que se preparar para começar a dar início ao seu projeto. E eu espero, sinceramente, que você faça o seu projeto. Ele é muito importante. Eu costumo dizer que quem tem esse sentimento de que tem que fazer alguma coisa a mais, não só por si, mas pelo social, pelo ambiental, é como se fosse um vírus que tem no peito, ele não vai te deixar em paz, então vai ter que fazer, tá bom? Então não desiste, só tem que saber a sequência lógica. E é por isso que nessa aula nós vamos falar sobre o passo a passo antes de investir. Eu quero falar com vocês sobre esses 6 passos aqui antes de você estruturar o seu projeto na área de resíduos sólidos, tá certo? Então é o seguinte, vamos logo direto ao ponto. Que eu vou mostrar para vocês aqui o mapa da maturidade, aqui no formato de escada, né, então aqui a gente tem esses 6 passos. Deixa eu ativar aqui esse pointer. Olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer para fazer essa jornada aqui, para crescer nessa área de resíduos, é entender justamente essa jornada aqui, tudo bem? Primeira coisa, você tem que entender como o dinheiro circula dentro do mercado de resíduos, né, onde ele nasce, para onde ele vai, quem está pagando o quê para quem. Isso é entender o dinheiro. Sem entender isso, como é que você vai se posicionar? Esse aqui é o mapa. Ó, fulano, a indústria paga para a empresa fulana de tal para fazer isso, isso e isso. A outra paga para a empresa de serviço tal para fazer isso. Aí depois disso, aí vem aquele outro que recebe já para fazer aquilo outro. Vou dar um exemplo prático, né, uma empresa que gera resíduo, ela paga para uma empresa que coleta o resíduo e também para uma empresa que recebe esse resíduo. Então eu vou dar um exemplo aqui de um frigorífico bovino, é um frigorífico qualquer de animais. Então ele tem ali os resíduos animais orgânicos, aquilo ali ninguém vai aproveitar para fazer reciclagem, não dá para fazer compostagem de qualquer jeito. Então, você tem lá aquele material, então o frigorífico paga uma empresa de coleta, que vai lá e enche o caminhão lá com conteúdo estomacal bovino, suíno, de aves, sei lá, pega todo aquele resíduo, né, restos de animais, e aí ele vai levar aquilo para algum canto. Só que aquela empresa de coleta, ela recebe só pela parte dela, né? E aí ela vai ter que levar isso para outra empresa. Essa outra empresa é especialista em dar fim a esse tipo de material. E aí ela recebe também a parte dela, ou seja, a indústria paga para a coleta e paga também pela destinação final, percebe? Então, são essas coisas. Eu citei apenas um exemplo entre milhares de exemplos, sei lá quantos exemplos tem aqui, mas são muitos. Então você tem que primeiro entender como o dinheiro circula no mercado. Feito isso, aí você vai entender quais as formas de atuação. Eu vou ser empresa de coleta, eu vou ser empresa de disposição, eu vou prestar serviço, elaborar plano de gerenciamento de resíduos, eu vou fazer o que dentro desse mercado? Aí você começa, entendeu? Já entendi como o dinheiro funciona, circula, aí eu vou definir qual o meu modelo de atuação. E aí, eu passo aqui para entender quais são as indústrias, né, de processamento de resíduos, né, que eu tenho aqui as possibilidades. Tenho reciclagem de vidro, de papel, de plástico, de pneu. No final das contas, mesmo com todos os serviços que existem, educação ambiental, com tudo, o material tem que ir para algum lugar para ser processado. Porque sem geração de resíduos, a área de resíduos não existe, concorda? Então, como é que a gente vai falar só de educação ambiental se não existe resíduo para educar ninguém? Então, se esse resíduo foi gerado e ele está lá, ele é físico, ele precisa de uma destinação física. Ele não some só com discurso, nem só com palestra. Ele precisa ir para uma recicladora, para um aterro sanitário, para um biodigestor, para uma compostagem, e aí você vai já decidir, vou trabalhar, vou montar então um projeto de uma usina. Ah, não sei qual é, então você vai ter que conhecer as possibilidades.
Aí você vai conhecer as possibilidades, e aqui acontece um grande erro de muita gente, tá? Se empolga, por exemplo, com, vou citar aqui novamente, pirólise. Pirólise é uma ótima tecnologia, mas ela tem uma aplicação regulamentada. Por exemplo, você não pode fazer no Brasil o tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos. Por quê? Porque a lei não é que ela proíbe explicitamente, mas ela coloca na ordem de prioridade, em que a reciclagem, né, a reciclagem mecânica, ela vai ter prioridade, na frente da reciclagem, energética, né, a valorização energética que a gente fala. Então, a pirólise é um processo térmico de recuperação energética do material, né, e aí ele não tem essa prioridade. Aí o que que acontece? Muita gente, já vi vários casos aí de investidores que entram, investem numa R$ 20 milhões numa usina de pirólise e depois não consegue licenciar, porque ele projetou uma usina para tratar um tipo de material que não é permitido, quer dizer, não é que não é permitido, mas tem uma prioridade, vocês entenderam, né. E aí o Ministério Público fica ali em cima, os catadores ficam em cima, fica todo mundo dizendo: "Ó, não vai dar para liberar isso aí", entendeu? Porque você fez para, se você tivesse feito pirólise para tratar resíduo hospitalar, aí pode, perfeito, está liberado, mas para RSU não pode. E aí o cara foi na empolgação. O engenheiro lá gostava, adorava o processo de pirólise. "Olha que magnífico, que extraordinário, eu sei fazer". Convenceu o investidor entrou, não entende do mercado, o que é que acontece? 20 milhões de prejuízo, não consegue tirar o licenciamento se fizer tratamento térmico para RSU, não vai dar certo. Entenderam, gente? Então a regulamentação é uma parte importante. Você que quer montar projeto nessa área, você não pode simplesmente pular isso. Aí depois, feito isso, você tem que entender quem é o seu cliente, né. Eu já sei como o dinheiro circula, as formas de atuação, como é que as indústrias processam isso, já entendi a regulamentação. Quem é meu cliente? É o setor público ou o setor privado? De que forma? Como eu vou me relacionar com ele? E aí sim, eu vou saber quanto eu vou pagar, quanto eu vou receber, e aí você tem uma visão de viabilidade econômica, né. Será que aquilo vai dar dinheiro ou não? Ou é perda de tempo? Aí uma vez que você tem essa visão, até aqui esse ponto, não precisa estudar economia não, gente, mas o básico, eu estou falando do básico. Aí sim você vai começar a pensar na estruturação do seu projeto. Qual vai ser o tamanho, a dimensão dessa usina? Vai ser para 10 toneladas por dia, para 20, para uma? Quantas máquinas vão precisar? Qual a área que vai, aí começa o processo de estruturação. Logicamente que aqui tem diversas áreas aqui de conhecimento. Aqui tem engenharia, tem advocacia, tem economia, tem, biologia, diversas áreas. Você não precisa fazer faculdade para todas elas, mas você tem que ter uma noção de como isso tudo funciona, todo esse passo a passo. E aí, para ganhar tempo, quem tem recurso financeiro economiza tempo contratando especialistas, né. Se você, todo mundo tem que investir alguma coisa, ou é tempo ou é dinheiro, certo? Se você não tem dinheiro, mas quer fazer, então você vai ter que investir tempo. Aí você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás, tentar aprender na tentativa e erro, e aí vai investir muito tempo, né. Mas no mais tardar, depois dos 50, você vai começar a pensar que o tempo é a coisa mais valiosa que você tem. É com o tempo que você vai curtir sua família, os melhores momentos da sua vida e uma série de outras coisas boas. Então economizar tempo é gestão inteligente, pessoal, profissional. Então se você tem dinheiro, você consegue abreviar um aprendizado que demoraria, digamos, um ano, contrata um especialista e vai durar, quem sabe, um final de semana ou uma semana. É muito diferente, entendeu. Imagina você ter que estudar economia, biologia, direito, engenharia, tudo para poder depois estruturar uma usina de biogás. São vários anos aí de estudo e custos também, tá. Então, mesmo que hoje com inteligência artificial, com enfim, muito mais informações acessíveis, mas você vai ter que investir muito. Se você contrata um profissional que já passou por isso e sabe fazer esse processo, aí você economiza aí, quem sabe, uns 30 anos aí de estudo, especialização e caso, isso, aquilo, outro, enfim. Não precisa fazer tudo isso para montar sua usina de biogás, basta contratar especialistas. Tá certo, gente? Então, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham compreendido
esse processo de o passo a passo para você estar preparado para investir no seu negócio. Olha, a propósito, se vocês querem saber um pouco mais sobre cada uma dessas etapas aqui, deixa eu colocar aqui na tela de novo, sobre cada uma dessas etapas aqui, ó, entender dinheiro, entendeu? A gente tem um mini programa bem curtinho, com baixíssimo investimento, que já vai te ajudar a economizar tempo. Porque aí eu vou falar sobre cada uma dessas etapas mais especificamente. É o nosso mini programa que eu chamo carinhosamente de LED. Lixo é dinheiro, mas como? E aí eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, para que você possa, então, eh, já começar a se preparar. Tem um pouquinho de dinheiro, investe aí e começa a se preparar melhor para entender cada um desses passos aqui. Tudo bem, gente? Fez sentido? Deixa o comentário aqui embaixo e a gente se vê então na próxima aula. Até lá e saudações sustentáveis.